Voltamos para o terceiro e último bloco de entrevistas com o prefeito Diego Oliveira. E agora eu vou fazer algumas perguntas que estão aqui na minha cabeça. O prefeito já sabe que vem. Vamos cutucar um pouquinho, né? Bora. Prefeito, o senhor conseguiu unir oposição e situação na Câmara Municipal de Passos em torno de um mesmo discurso. A indignação com o atraso das 28 ruas de Passos. Eles cobram que a Prefeitura se posicione em relação à empresa Unibase, responsável pelo asfaltamento das 28 ruas. No dia 12 de setembro, a convite da Câmara Municipal, a secretária Clélia de Obras foi até a Câmara prestar esclarecimentos, foi muito solícita, inclusive, e naquela ocasião, das 28 ruas previstas, Passos tinha 7 ruas asfaltadas. A pergunta é: por que é que o senhor não rompeu o contrato com a Unibase, diante do desgaste que essa situação traz para a sua administração e considerando que, segundo os vereadores, a própria Unibase pediu para desistir do contrato? Por que o senhor mantém a Unibase? É o seguinte, essa informação que ela pediu para romper o contrato, eu desconheço, mas vamos lá. O detalhe é o seguinte, Lívia, se fosse algo fácil, essas ruas já estavam asfaltadas faz muito tempo. O detalhe é o seguinte, Lívia, eu sou o prefeito do diálogo, nós precisamos o quê? Arrumar um bom termo para favorecer a nossa população. Claro que o nosso cronograma está com um certo atraso, não tem dúvida disso. Um certo não, bastante, né, prefeito? Só que o detalhe é o seguinte, Lívia, vamos ter meias culpas aqui. Detalhe, quando a Unibase ganhou o contrato, nunca se choveu tanto como ano passado na história nossa. Então nós começamos já a questão do asfaltamento em período chuvoso, que é totalmente funesto, terrível. Nós tivemos também a questão, por ser um dinheiro, um recurso federal, a Caixa demorou em algumas liberações, que também inviabilizou que a empresa cumprisse o contrato. Foi onde deu um atraso, ela desmobilizou, enfim, teve um emaranhado. Mas por que o prefeito não rompeu o contrato? Detalhe, essa licitação das 28 ruas foi uma única empresa que ganhou e que participou, que foi a Unibase. Se eu rompo esse contrato também, até eu licitar de novo, cara, ia bagunçar tudo. O que nós temos que fazer agora? Sentei com a empresa, ajustamos e vamos entregar o contrato. E vamos entregar. Infelizmente, nós estamos em período, não vou falar da chuva, mas nós estamos em período chuvoso de novo, que é onde bagunça tudo também essa questão do asfaltamento. Mas o contrato está rodando. Em setembro tinham 7 ruas das 28 previstas. Hoje nós temos quantas ruas asfaltadas desse projeto? Mesmo jeito? E agora vem chuva, né? Porque é o seguinte, essa empresa, a Unibase, a questão ela ficou aqui fazendo, sobretudo, drenagem. Então ela já terminou o que é mais demorado em qualquer asfaltamento, que é a drenagem, que é o quê? Rasgar a rua, colocar manilha, fazer boca de lobo. Isso demora muito. Então ela já fez em todas as ruas. Agora está vindo com terraplanagem, base, subleito e já colocar a capa. Então agora é esperar um pouquinho a chuva, mas a empresa está aí, está trabalhando. Porque entre a liberação do dinheiro, que era uma emenda do Emidinho, e o início das obras demorou muito tempo, né, prefeito? Demorou porque justamente demorou também a questão do dinheiro cair. Uma coisa é o seguinte, Lívia, quando é recurso federal, para você ter ideia, tempos atrás, agora, o Emidinho acabou de me ligar aqui agora, falando que o recurso estava atrasado de novo. Qual? Esse das 28 ruas. Certo. A Caixa estava demorando pagar, por quê? Veja bem, com esse contingenciamento do governo federal, começou a cortar os convênios. Então, tá vendo? Porque às vezes as pessoas, assim, claro que a população, quem está na ponta, tem que cobrar do prefeito, é lógico isso. Só que a população às vezes não entende a situação também que a gente fica amarrado. Se dependesse de recurso próprio da prefeitura, o dinheiro estava na conta normal. O problema é que uma coisa, uma engrenagem, dependendo da outra, que acaba inviabilizando. Mas agora vale o quê? A empresa está na cidade, está trabalhando, o dinheiro está na conta, está liberado e vamos torcer para que tudo dê certo. Prefeito, outra obra polêmica, cara, demorada, é da Avenida das Nações. A gente sabe que a chuva fez aquela cratera, né? Foi muito difícil consertar aquilo, foram meses parado. E aí, quando o senhor fez um vídeo, né, dizendo que a via estava desobstruída, porque quem mora no Novo Mundo tinha que fazer o contorno. O senhor fez um vídeo, uma semana depois, abriu-se um outro buraco do outro lado, do lado oposto da cratera. Uhum. Eu entrei em contato com a assessoria de imprensa, que acionou a Secretaria de Obras na época. E a Secretaria me disse o seguinte, via assessoria, de acordo com o Departamento de Obras da Secretaria Municipal, após a finalização da obra da galeria da Avenida das Nações, começou a infiltrar água na via,
Com isso, foi necessário fazer uma pesquisa para identificar o motivo. E logo foi encontrada uma galeria antiga de águas pluviais que ninguém tinha conhecimento. Quer dizer, foi um problema que passou batido, teve que abrir novamente o asfalto, depois abriu-se novamente um buraco menor, e hoje a gente está numa situação assim, ela não está acabada, o fluxo está liberado, mas tem muita coisa pendente ali. O que, por exemplo? Por exemplo, a urbanização, acho que eu posso falar urbanização do Córrego São Domingos? O que as pessoas estão me questionando, mas questionando muito ali? Foi retirada uma grande quantidade de vegetação. Não, mato. Mato. Ali é para fazer a urbanização. Eles também dizem, eu não fui contar, mas dizem que árvores foram retiradas. O que eu quero saber é o seguinte, tem que haver uma compensação ambiental por aquilo. O detalhe é o seguinte, Lívia, não? Às vezes é o seguinte, muitos leigos, hoje, tudo que você faz, as pessoas acham que a pessoa de imediato vira engenheiro, vira médico, vira advogado, vira ministro do Supremo. Então, assim, o que foi feito ali foi a retirada de mato para a gente fazer aquilo ali. Só que o detalhe é o seguinte, nós vamos fazer a canalização de São Domingos. Certo. Mais coisas sairão dali. E tudo que foi feito ali foi passado e submetido pelo órgão, pelo conselho deliberativo municipal, que chama CODEMA, que é o Conselho de Meio Ambiente, que está tudo ok. Então, assim, por parte legal, está tudo ok. Às vezes, esteticamente, está estranho, porque derrubou e tal, mas a gente limpou. E vai limpar mais, por quê? Porque nós vamos canalizar aquilo ali. Então, detalhe, a obra, quando eu fiz aquele vídeo, eu não disse que a obra não tinha terminado, não terminou, até mesmo porque eu só corri para liberar, para ter fluxo, para a galera não ficar com aquele transtorno. E quando deu aquela chuva grande, não tinha terminado ainda porque as bocas de lobo ainda não estavam interligadas. A gente interligou depois, mas a obra está caminhando, está tudo ok, não tem nada de... Agora, se chover muito... Choveu muito, não deu BO. Não há mais risco de alagamento. Esquece, porque depois teve que fazer o meio-fio também, que não tinha. Fez o meio-fio. O detalhe é o seguinte, até vamos dizer assim, por pressa minha, por ansiedade minha, eu quis que o negócio andasse rápido, por quê? Porque a pessoa estava inviabilizando, estava colocando dificuldade para a população. Porque da maneira como foi feito o vídeo, dava a impressão que estava pronto, e aí criou uma expectativa. O povo passar. Mas enfim, tá normal, choveu muito esses dias agora, não teve alagamento, tá tudo tranquilo, as bocas de lobo já estão funcionando. Mas é como eu sempre digo, né? Nós fizemos uma obra ali de 1.200.000, cara, uma das maiores obras de engenharia que nós fizemos aí nos últimos anos na cidade de Passos. Normal, cara. A canalização ali, ela vai ser acompanhada de uma urbanização, área de lazer? Tudo. O projeto ficou maravilhoso. Tem prazo, prefeito, para entregar? Dinheiro. Preciso de dinheiro. Tem dinheiro? Não, hoje não. Então, por isso que eu estou falando, nós vamos atrás desse recurso, estou correndo atrás do recurso para começar a fazer a canalização, porque não tem. Gente, tudo é muito caro, entendeu? Às vezes a pessoa fala assim, eu pago meu imposto, eu preciso... Gente, a gente escuta muito assim, claro que eu não estou justificando, mas... tudo no serviço público é caro, gente. E se a gente depender, um exemplo, se eu depender de IPTU para fazer obra em Passos, eu não coleto lixo. Não coleto lixo. Hoje o IPTU de Passos dá uma média de 35 milhões por ano. 35 milhões. Você pega aqui, só a canalização de São Domingos vai ser 25. Então, assim, não fecha a conta. Então, nós temos que correr atrás de recursos para fazer com que as coisas aconteçam. Vai sair. É compromisso meu, vai sair. Eu tenho muito interesse naquela obra ali, justamente porque, claro que eu não estou legislando em causa própria, mas aquela região é uma região que tem um fluxo grande, está crescendo muito, então nós vamos fazer, se Deus quiser. Prefeito, vamos caminhando para o final. A gente teve um feirão de empregos agora, né, recentemente, salvo engano, foram 1.000 vagas, pelo menos a informação que eu recebi. Por que Passos tem tanta gente desempregada e tem tanto empresário pedindo por empregado, por colaborador, e não acha, a ponto de ter que fazer 2 feirões quase que seguidos? Onde é que está o gargalo? Eu tenho perguntado isso todo dia, Lívia. É falta de qualificação, o empresário paga mal. Vocês têm um balanço de quantas vagas foram preenchidas? A CEDEST tem esse número? Ainda não fez o levantamento, por quê? Porque muitas entrevistas estão sendo feitas agora pós-feira. Certo. Entendeu? Pós-feiras. Mas as empresas estão ofertando muitas vagas, muitas vagas de emprego e de vários setores. Desde engenheiro, a pedreiro, a doméstica, a pessoa para fazer comida em restaurante, teve de tudo. Então, assim, infelizmente, às vezes esbarra na qualificação. A pessoa quer trabalhar, mas às vezes
Mas a gente tem casos aqui, por exemplo, a formação de marceneiros que ficou com vagas ociosas. Eu lembro, eu vivi para ver isso. 160 vagas. Empresários com plaquinha, contratamos, venha e sai com sua vaga garantida. Lívia, para você ter ideia. E não tem gente. A formação de marceneiros, nós adquirimos 160 vagas, se eu não me engano, para formação. 160 vagas. O cara entrava, ficava, se eu não me engano, 3 meses de formação, saía empregado com um salário com uma média de R$3.000, se eu não me engano, de marceneiro. Sim. Cara, sobrou vaga. E a gente pedindo, gente, vamos fazer, vamos... Não ia. Penúltima pergunta, prefeito. Eu sei que é regimental, que é legal, que é direito do vereador apresentar requerimentos. E são muitos que chegam para o senhor toda segunda-feira. E me chama a atenção que vários requerimentos, eles são apresentados em duplicidade, são os mesmos pedidos, que poderiam ser transformados em projetos de lei que abrangesse a comunidade de uma forma geral, teria um efeito mais amplo. Eu sei que o senhor está abarrotado de requerimento. O senhor consegue medir o grau de resolução desses milhares de requerimentos, que eu acredito que ao longo do seu mandato serão milhares? Quantos efetivamente são resolvidos? O senhor consegue ter esse termômetro? Olívia, a gente tenta, eu tenho um respeito muito grande pela Câmara Municipal, né? Até mesmo porque são representantes do povo. O requerimento passado pelo Pleno, a gente tenta dar uma resolutividade com a maior brevidade possível. Sim. Mas, como você disse, às vezes tem duplicidade, ou às vezes tem coisas que a gente não consegue fazer, mas a gente responde o vereador e tenta resolver com a maior brevidade possível. São muitos, sim, a gente, secretarias todas trabalhando para tentar resolver. O senhor consegue, tem um gráfico, um relatório que aponta? Não tem? Não tem. Porque muitos requerimentos poderiam virar projetos, né? Mas na verdade é o seguinte, Olívia, tem coisas que é importante a população saber. Tem projetos de lei que só pode partir do executivo. Certo. Tem projetos de lei que ele é de só natureza do legislativo. Uhum. Então tem muita coisa, principalmente no município, a legislação municipal, muitas coisas, sobretudo que mexe, impacta mesmo a vida das pessoas. Exemplo, projeto de lei para aumentar a despesa. O vereador não pode fazer uma lei para aumentar a despesa do executivo. Então, isso demanda de nós aqui. Mas, com relação à Câmara, a gente tem um respeito grande. Eu admiro o trabalho dos vereadores de Passos, tem trabalhado muito. Até mesmo porque a cidade está bem hoje, é porque os vereadores entenderam essa nossa proposta e têm nos ajudado aí com coisas... Parece que mesmo a sua oposição aqui, porque eu trabalhei com política há muitos anos, existem oposições que elas assassinam reputações, elas trituram. E parece que mesmo a sua oposição aqui, ela é mais respeitosa, mais ponderada, né? Na verdade, é o seguinte, eu aprendi muito isso no direito, Lívia. Tem um termo que chama urbanidade. Eu acho assim, se você não gostar de mim, cara, beleza, mas o respeito tem que ter, né? E nós temos que pensar o seguinte, para que nós estamos aqui? O que eu, homem público, servidor público, para que eu estou aqui? É para mim, para o grupinho? Não, cara, é para o todo. Então, a partir do momento que você tem o pensamento do todo, você tem o pensamento da população como um todo, cara, quem vai contra, ou está mal intencionado, ou porque é sacanagem mesmo, cara. Então, assim, graças a Deus, Lívia, nós fomos a administração até hoje que mais teve leis aprovadas na história de Passos. Mais leis aprovadas na história de Passos, para você ter ideia. A gestão passada, em 4 anos, se eu não me engano, submeteu à Câmara 134 projetos durante 4 anos. No primeiro ano, nosso foi 122. No segundo ano, uns 140. Esse ano nem já perdemos. Então, assim, nós estamos trabalhando, cara. E não são letras mortas, são projetos que estão acontecendo. Acontecendo. E outra coisa, é focado no nosso povo. Esse é o nosso intuito. Última pergunta. O senhor está finalizando o 3º ano de mandato, então o senhor já tem condições, já tem bagagem, experiência para fazer uma autocrítica. Eu queria saber do senhor, às portas do último ano de mandato, eu queria que o senhor me dissesse qual foi o maior equívoco e o maior acerto que o senhor cometeu até aqui, começando pelo equívoco. Equívoco. Na verdade, assim, uma coisa que eu falo assim, gente, põe na cabeça de vocês. Tudo que eu mais peço a Deus no mundo chama humildade e reconhecer quando erramos. E eu acho que um equívoco grande que eu tive aqui, que foi punk, foi na pandemia, quando a gente falou que ia fechar mercado. Esse aí foi um equívoco que, para mim, durante essa gestão toda, foi o maior equívoco que eu tive. Só que, a hora que eu vi que fiz a caca, nós voltamos atrás na hora. Então, assim, Olívia, o importante de, quando a gente vê que errou, a gente tem uma equipe que aponta e fala, o prefeito errou nisso, a gente tem humildade para falar, opa, peraí, errei mesmo. Estamos fazendo algo que não é bacana. Então, eu julgo que o meu maior equívoco até hoje foi na pandemia a gente tentar querer resolver o problema da pandemia e fechando o mercado. Acho que lá foi terrível. Voltamos atrás, conseguimos reparar e deu tudo certo. E o maior acerto? Trazer a Heineken para Passos. Isso aí foi um legado. Escreve isso, Lívia.
até arrepio e falar para vocês. Olha para mim, vocês que vão assistir essa entrevista. Presta atenção nisso aqui. Passos ainda não tem a dimensão do que nós trouxemos para essa cidade, para a região. Daqui 10 anos, vocês vão falar assim, em 2023 tinha um prefeito que deu uma entrevista para uma moça do cabelo liso, chamada Lívia, e vai falar o seguinte, cara, esse cara, com toda a equipe, mudou a história e os rumos da nossa região. Verdade é isso. Prefeito, agradeço muito, muito a sua entrevista. Sei que o seu tempo está estouradíssimo. Agradeço aos seguidores que mandaram, eles foram os meus editores, assistentes aqui. Agradeço ao Marcos, que está do outro lado da tela, foi dele, ele teve ok a ideia de fazer essa parceria. E agradeço principalmente a você que ficou com a gente até aqui. Logo, logo a gente se vê, logo, logo a gente está de volta. Muito obrigada.